Aleluia. Glória a Deus. Amados, é uma alegria estar reunido, né? Estarmos reunidos hoje, o domingo, o dia do Senhor. Até coloquei um versículo aí no grupo. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele. Então, hoje nós estamos aqui celebrando o domingo do Senhor, o dia do Senhor, com os irmãos, né? E graças a Deus pelo recurso que temos de estar aí no nosso culto online, embora faltem alguns irmãos, né? Nem todos puderam estar conectados, mas creio que a maioria está presente aí na sala virtual. Inclusive nosso irmão Sinésio, estávamos sentindo falta dele, irmã Tereza, esses irmãos aí, graças a Deus estamos vendo os irmãos aí, todos aqui. Nós agradecemos também aos irmãos que participaram desse tempo de oração. Que bênção é a gente ter um tempo tão longo de oração como tivemos, né? Graças a Deus, cada irmão aí orando por determinado tema e todos concordando. Muito bom, glória a Deus por isso. Também agradecemos a irmã Neide, que conjuntamente com a irmã Vera, que eu aí, Belinha, fizeram também uma madrugada de oração, nós participamos da primeira hora. Então é um momento, irmãos, de estarmos unidos e orando ao Senhor. Acho que esse tempo é um tempo que exige mais de nós oração, né? Mais oração. Então, queremos também estender esse pedido aos irmãos que não participaram agora. Nós fizemos a programação para agora de manhã e à noite, com esses temas, então outros irmãos estarão orando à noite também, mas esses irmãos que estão orando, eles se voluntariaram, né, para orar. Então eu peço que os irmãos também que não se voluntariaram, me sinalize, né, depois, no privado, porque aí no próximo culto, que é quarta-feira, hoje já está completa a programação, mas na próxima quarta-feira, aí os irmãos também poderão estar participando desse tempo de oração, mas é importante que a gente faça dessa forma, que os irmãos sinalizem para que a gente possa colocar na programação e você já ficar sabendo o horário que você vai ser chamado e o tema também pelo qual você vai estar orando. Então, os irmãos que não se voluntariaram, e até mesmo os que se voluntariaram para hoje, possam estar se voluntariando para a próxima quarta-feira, e não sei ainda no próximo domingo. Estou falando da próxima quarta porque possivelmente estaremos ainda no culto online. Estamos decidindo isso com a Convenção Batista e com a Ordem dos Pastores, mas possivelmente aí vamos continuar no culto online ainda para a semana, mas estaremos informando oficialmente aos irmãos. Os irmãos estarão sendo notificados. Amém? Louvado seja Deus por isso. Meus amados, eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Eu descobri, lendo esse texto mais atentamente, que é um dos textos mais didáticos do apóstolo Paulo nas suas cartas. Claro que Paulo tem essa didática natural dele, mas esse texto aqui, que ele escreveu na carta aos Filipenses, né, uma das cartas da prisão, Paulo escreveu quando estava preso, é um texto extremamente didático. Então, os irmãos vão ver como esse texto se aplica, né? Nós vamos ler um versículo por vez, vamos ler dos versículos 2 até o versículo 8, tá certo? E aí nós vamos ler um versículo por vez, porque cada versículo desse vocês vão ver que tem um tema que Paulo trata com esses irmãos aqui em Filipos, certo? Então, capítulo 4, Filipenses 4, os versos de 2 a 8, sendo que vamos ler um versículo por vez. Então, os irmãos deixem as suas Bíblias abertas aí, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. No versículo 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo
no Senhor. Parece um versículo simples, né? Ele está rogando aqui a duas mulheres, porque Paulo vai falar no texto que as mulheres ajudaram muito ele na obra do Senhor, né? Muito, inclusive as mulheres ajudaram muito também na evangelização, inclusive no tempo de Cristo, né? Mulheres com recursos que disponibilizavam seus recursos para a obra missionária, para o trabalho dos discípulos, e aqui Paulo fala sobre isso, mas aí ele fala dessas duas irmãs, e ele pede que essas irmãs sintam mesmo no Senhor. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de unidade, né? Embora sirvamos a Deus, né? A igreja tem homens e mulheres que servem a Deus ali na mesma causa, juntos, mas não quer dizer com isso que não haja alguma situação de desentendimento, né? De falta de concordância em alguma área, até mesmo algumas situações litigiosas, né? Por questões de falta de entendimento. E então não estamos isentos dessas situações, inclusive aconteceu com o próprio Paulo ali, Barnabé, né? São homens tão ligados um ao outro, enfim. Então essas irmãs aqui, elas estavam tendo alguma dificuldade nesse sentido, e Paulo então pede que haja o mesmo sentimento, né? Que haja a sintonia de propósito, e isso no Senhor, não era para agradar Paulo, mas no Senhor. Então Paulo fala aqui de sintonia, de unidade, e na verdade, meus irmãos, é um tema extremamente oportuno, pertinente para o momento que nós estamos vivendo. A igreja do Senhor precisa estar unida, as autoridades precisam estar unidas, porque nós estamos diante do enfrentamento que não poderá ser efetivamente batido ou destruído se não houver unidade, né? Então, é por isso que nós oramos nesse sentido, e a irmã Neuza orou pelas autoridades, no sentido de que haja essa unidade, que estamos vendo que há sempre uma divergência daqui ou dali, infelizmente, e é complicado isso, né? Tanto no município como no próprio estado. Graças a Deus que os nossos, tanto prefeito aqui como governador, parece que estão mais ou menos aí em sintonia, né? Na medida do possível. Então isso é importante, mas que haja realmente esse sentimento. Então o primeiro ponto aqui, o versículo 2, Paulo faz um apelo acerca da necessidade de estarmos unidos, né? Que a igreja do Senhor também possa estar unida. Aí vamos para o versículo 3, ele diz assim: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando Paulo fala isso aqui. A parte B do versículo, né, ele fala que os nomes dessas pessoas que colaboraram, né, que contribuíram, que ajudaram, esses nomes estão escritos no livro da vida. Então eu estava pensando aqui, na verdade, meus irmãos, existem duas igrejas, né? Não estou falando de divisão, mas estou falando que existem duas igrejas no mundo. Existe a igreja local, que é aquela na qual nós congregamos, né? Então nós fazemos parte da Igreja Batista Peniel, que tem o seu livro, o seu rol de membros. Então todos os irmãos que são membros estão ali arrolados no nosso rol de membros, no nosso fichário, está lá, né? Então essa é a igreja local. E temos a igreja universal, que é o povo de Deus, de um modo geral, não uma denominação. Quando eu falo igreja universal, não estou falando de uma denominação, eu estou falando do povo de Deus. Então essa é a igreja cujo rol de membros, cujo livro não está aqui. Esse livro está com Deus. Então, os membros da igreja, do corpo de Cristo, eles não estão arrolados no rol de membro de uma denominação, de uma convenção, né?
eles estão no livro da vida do Cordeiro, no livro que está com o Senhor. Então, aí estão os membros, os nomes daqueles que fazem parte da igreja do Senhor, da igreja verdadeira, né, comprada pelo sangue de Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O nome desses irmãos estão arrolados no livro da vida. Então, que possamos os nossos nomes não apenas estarem no rol de membro da PNL, mas possam estar no livro da vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então, esse é o desejo que todos nós temos. É fácil a gente falar que somos membros, né, da igreja e tal, mas o importante é sermos membros da igreja de Cristo. Esse é o versículo 2, o versículo 3. Vamos para o versículo 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, é fácil ficarmos desanimados, né, diante das circunstâncias desagradáveis. Então, normalmente, essa é a reação do nosso ser, da nossa natureza, é ficarmos desanimados com as circunstâncias adversas, né? Não é um tempo fácil para ninguém, e muitas vezes, quando nós saímos da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, daquilo que a gente programa com tanto cuidado, das nossas agendas, nossos compromissos, e de repente você tem que parar com tudo, né, e simplesmente esperar sem ter uma data específica, até quando isso vai durar. Então, não é fácil para ninguém. Então, ficamos desanimados muitas vezes. Vemos nossos planos muitas vezes irem por água abaixo, nossos sonhos muitas vezes serem postergados, ou até mesmo não acontecerem. Então, isso não é fácil para ninguém. Mas a questão é o seguinte: quando nós focamos muito nisso, né, quando nós apenas enxergamos essas dificuldades, então, possivelmente, né, a nossa perspectiva não está correta. A nossa perspectiva não está a partir de Deus, né, do projeto de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos traz essas informações, não apenas aqui, mas o próprio Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Que aflições seriam essas? Será que Jesus não estava prevendo situações como essa que nós estamos vivendo? Ele como onisciente, né, onipresente, onipotente. Obviamente que o Senhor contava com todas essas circunstâncias, meus irmãos, né, que estamos vivendo. Então ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Então é isso que Paulo está falando aqui para esses irmãos. Está dizendo: regozijem-se sempre, né? Não na perspectiva do mundo, não nas coisas que o mundo traz, mas no Senhor. Então ele deixa claro isso aqui: regozijai-vos no Senhor, né? Ou seja, nós temos que estar com a nossa esperança, com o nosso foco, com a nossa fé ativa no Senhor, meus amados, sabendo que nós somos povo de Deus, somos a igreja, né, que está nesse mundo, mas não é desse mundo, não faz parte desse plano aqui. Então, nossos pés estão na terra, mas nossa cabeça está no céu, né? Agora, claro que a igreja continua sendo a igreja militante. Então, nós estamos aqui no mundo, trabalhando, fazendo tudo. Mas tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Tem que haver essa diferença entre o salvo e o não salvo em Cristo, né? Como diz lá o Salmo 1. Né? O Salmo 1 vai falar exatamente sobre isso, sobre a diferença que existe. Então, enquanto o mundo está em polvorosa, enquanto o mundo está sem saber o que fazer, e a gente lamenta e chora também com isso, mas o povo de Deus tem que ter uma postura de confiar, né, que o nosso Deus é poderoso para mudar essa situação e estabelecer a paz no caos. Em nome de Jesus.
Então, essa é a ideia do versículo número 4. Nós lemos aí. Né? O versículo 6, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Que coisa linda, irmãos. Paulo está falando aqui, justamente pegando a ideia do versículo que a gente leu há pouco, né? De regozijar no Senhor. Então, não estejais inquietos. Quando você vai lá para o Salmo 46, o que é que diz o Salmo 46? No versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Então, aquietai-vos. Né? Nós, naturalmente, ficamos inquietos. Estou falando que é só você, meu irmão, minha irmã, mas nós ficamos inquietos. Nós ficamos sem saber como agir muitas vezes. Mas a palavra de Deus para o nosso coração é: não estejais inquietos por coisa alguma. Né? Não é por alguma, não, mas é inquietos por coisa alguma. Mas como é que a gente pode não estar inquieto? Está em oração. Então a ideia aqui é o seguinte: diga não à inquietação. A ideia aqui é que você deve trocar a preocupação pela oração. Essa é o que Paulo está ensinando. Troque a inquietação, a preocupação pela oração. Né? Ou seja, quer se preocupar menos? Ore mais. Essa é a palavra aqui. Você quer menos preocupação? Então aumente a oração. Então, por isso que nós falamos lá no início do culto, né, no início da minha fala, aliás, sobre a importância que é estarmos em oração. Né? Porque ele diz aqui no final do versículo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e isso com ação de graça. Aleluia. Seja grato ao Senhor. Eu sei que não é fácil, né? Não dá para a gente imaginar você não se preocupar com nada. Eu não estou preocupado com nada. Isso quase que não existe, é impossível, irmãos. Porque nós somos humanos. Né? Então, eu não vou ser utópico aqui falar para os irmãos, não estou preocupado com nada. Isso não existe. Não existe. Agora, o que o Senhor está dizendo? Administre isso orando, na dependência de Deus, e que em tudo as suas petições sejam conhecidas diante de Deus, e ele fala com ação de graça. Ou seja, nós temos o Senhor, nós temos a graça, nós temos o céu ao nosso favor, nós temos o Espírito Santo intercedendo. Então a igreja do Senhor precisa entender isso e passar essa paz para aqueles que efetivamente estão em desespero, né? Que não tem essa palavra. Você tem essa palavra. Você tem o Evangelho. Nós temos o Evangelho. E nós desfrutamos do Evangelho. O que é que nos traz paz? Desfrutar do Evangelho. Vamos ver isso aqui em seguida. Mas é a paz do Senhor, é a graça dele em nossas vidas. Então, a palavra aqui é: não estejais inquietos. Mas como é que você pode não estar inquieto? Colocando diante de Deus as coisas em oração. Então, troque a inquietação, troque a preocupação pela oração. Amém? O versículo 7, o penúltimo aqui da nossa leitura, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olha aí a confirmação do que a gente está falando. A paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, existem dois tipos de paz no mundo, ou pelo menos o que as pessoas chamam de paz. No Evangelho de João, capítulo 14, João 14, 27, quando os discípulos estavam muito preocupados, porque eles sabiam que Jesus estava para ser crucificado, esse texto ali do capítulo 14 de João
é justamente quando Jesus já estava com os discípulos reunidos ali na noite em que ele foi traído, porque o versículo capítulo 13 fala que ele lavou os pés dos discípulos ali ao redor da mesa, já estavam ali reunidos, e aí Jesus fala no capítulo 14, e ele vai dizer exatamente o seguinte: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, meus irmãos, olha que coisa que Jesus está falando aqui. Atente para isso. Ele diz, a minha paz vos dou. E um dos nomes que o profeta Isaías dá para Jesus, o Cristo, não é? Ele é o quê? O príncipe da paz. Aleluia. Então, Jesus nos deixou esse legado, meus irmãos, a paz. A minha paz vos dou. E não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo oferece uma pseudo-paz, né? Mas é aquela paz, muitas vezes, vindo das drogas e de tantas outras coisas, do dinheiro que as pessoas muitas vezes têm, e aí sente paz porque tem aqueles recursos, mas tudo isso passa. Agora a paz que vem de Cristo, ela permanece. Aleluia. Então, descanse nessa paz. Na paz que Cristo, somente Cristo pode nos dar. Onde encontrar a verdadeira paz? Desfrutando da nova vida em Jesus Cristo e no Evangelho. É lá que eu desfruto a verdadeira paz. Desfrutando do Evangelho. Você tem o Evangelho, eu tenho o Evangelho, nós temos o Evangelho. A igreja tem o Evangelho. A igreja de Cristo tem o Evangelho. Essa igreja cujo rol de membros está lá no céu, que a gente falou, tem o Evangelho. Nós fomos chamados para viver em paz por causa do Evangelho. Então, essa é a palavra aí do versículo de número 7. E para finalizar, o versículo 8 diz assim, quanto ao mais, olha aqui, está dizendo, bom, quanto ao mais, depois de tudo isso que nós falamos aqui, no mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, seja isso que ocupe a sua mente. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que fechamento maravilhoso que Paulo dá aqui, esse versículo de número 8. Porque, amados irmãos, o que colocamos em nossa mente vai determinar o que exprimimos em nossas palavras e nossas ações. Então, alguém já disse que o homem é aquilo que ele pensa. Infelizmente, existem toda ação de mal, de maldade, de crueldade, de iniquidade, que é resultado do que está armazenado na mente das pessoas. Então, os maus pensamentos, não existe nenhuma ação assim repentina, vai e faz. Normalmente, quando existe algum plano muito bem arquitetado, é trabalhado na mente das pessoas. A maldade está lá na mente, no coração, né? Quando fala em coração, estamos falando de mente. E aí as pessoas agem de acordo com aquilo que está na sua mente, né? E aí Paulo está dizendo aqui, o que é que você tem ocupado a sua mente? Esses dias, meus irmãos, tão turbulentos, não é? O que é que a gente tem pensado ou tem exercitado na nossa mente? Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse particular sobre como tem o consumo de informações, de notícias. Que notícias, né, nós temos consumido? Porque é um bombardeio. E a gente já falou sobre isso aqui, eu estou sendo repetitivo com os irmãos, mas é tanta coisa que chega, é tanto vídeo, é tanto áudio, é tanta coisa. Embora sejam verdades, a maioria dessas informações, mas muitas vezes não vale a pena a gente ficar vendo quantos morreram
e tal, a perspectiva, e é sombria, isso e aquilo. É claro que você tem que estar informado, nós temos que estar informados. Mas vamos selecionar mais as informações. Vamos focar em uma informação específica, não ficar a gente pegando tudo quanto é informação, tudo quanto é informação. Ninguém vai aguentar isso. Entendeu? Então, vamos ser seletivos. Eu vi até o ministro, ontem ouvindo a fala do ministro, assistimos aqui em casa, e ele falando sobre as informações que chegam. Então, um chega e critica de um lado, outro chega e critica do outro, outro chega e faz isso, outro chega pancada de lá. É uma confusão. Parece que as pessoas ficam buscando as informações mais ruins possíveis para publicar. Meu Deus! E aí ele falou exatamente isso. Informações boas, notícias boas, não vende. Então, ninguém chega aqui para dizer assim, olha, fulano de tal se alegrou ali, houve um milagre aqui, olha, Deus derramou uma bênção ali, está maravilhoso aqui, está tudo bem, tem gente com saúde, tem gente saindo dos hospitais, sendo curadas, tal. As pessoas não vão noticiar isso porque não vende essas informações. Então, para as mídias, quanto pior, melhor. Quanto mais carniça, melhor. Infelizmente é assim. Então, Paulo está dizendo aqui, procure deixar sua mente saudável. É isso que Paulo está dizendo aqui. Procure trazer informações que lhe ajudem. Lá atrás, no livro de Cantares, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Volto a lembrar, irmão, não estamos dizendo aqui que as pessoas não devem se informar. É claro que nós temos que estar informados, mas selecione as informações. Não fique buscando tudo quanto é coisa, compartilhando tudo que é coisa, porque é um tempo em que, infelizmente, aqueles que se aproveitam dessas situações de forma iníqua, eles estão assim, potencializando fake news, trazendo cada vez mais notícias ruins. Infelizmente tem esse público, porque a mente deles está doente. E a mente daqueles que estão doentes não pode adoecer a nossa. Entendeu? A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Amém. Ela tem que ter a saúde, a sanidade de Cristo. Então Paulo reforça aqui dizendo, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aqui, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ainda diz isso, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que efetivamente ocupe a nossa mente. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça. Queria que você fechasse seus olhos um instante. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Te damos graças, porque em nós, Senhor, a esperança. A palavra, ela nos diz isso, que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Amém. Subirão com asas como águia. Amém. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim. Esses são os que esperam em Ti, Senhor. Amém. Aleluia! Louvado seja o Teu nome. Nós esperamos no Senhor. Amém. A nossa esperança está no Senhor. E por isso, Pai, nós oramos pelas autoridades na área da saúde, por aqueles que estão nos hospitais, em situação de risco extremo, se expondo, por aqueles que estão produzindo para abastecer as nossas famílias. Pedimos a Deus pelas as pessoas, Senhor, também que estão agora nos hospitais, muitos delas com a confirmação do vírus, da doença. Pai amado, nós apontamos para Ti e buscamos de Ti a esperança para essas pessoas. O socorro, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Sim, Deus, sim. E, ó Deus, em todo o mundo existem pessoas angustiadas, pessoas que perderam e que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que não podem ter contato com seus familiares. Meu Deus, meu Pai, de onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor.
Amém. Somente do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim. Ajuda-nos, ó Pai. Aceita a nossa gratidão, Amém. porque nós oramos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, Amém. teu Filho amado, o Deus de toda a graça. É nesse nome que nós oramos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção nesse momento. Que o amor de Deus, nosso eterno, soberano Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo seja com a igreja e com esse mundo nesse momento difícil. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Abençoe, amados. Abençoe. Aleluia. Amém. Amém.